Povo de Deus, um bom dia a todos, em nome de Jesus. Nesta manhã gloriosa de quinta-feira, e nós estaremos agora falando um pouco do grande amor de Deus, amém? Povo de Deus, agora falando um pouco do grande amor de Deus, amém? Eu estava vendo ontem um debate em um dos canais, no YouTube. Havia ali um pastor, e esse pastor ele é pós-tribulacionista. Ele é um pastor que acredita que a igreja vai ficar para a grande tribulação. O que você acha? Você acredita que a igreja vai ficar para a grande tribulação? Você acredita que a igreja... Tem uma lógica dessa? Tem lógica? A igreja ficar para a grande tribulação? Então eu estava pensando nesse detalhe, neste problema. Por que eu disse problema? Porque ele se torna problema quando nós chegamos a esta conclusão que como é que Cristo ele vai deixar a noiva, a igreja dele, passar pela grande tribulação, né? Você deixaria a tua esposa passar por uma tribulação de 7 anos? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A grande tribulação é um fenômeno. Ela é um fenômeno que vai ocorrer após a vinda de Jesus. Nós que somos da Assembleia de Deus, nós cremos desta forma, né, Ivan Lopes? Mas e você, o que você crê? Eu creio que a grande tribulação ela começa assim que Cristo arrebatar a igreja para a glória. Ele tirar do planeta Terra aquilo que lhe pertence à igreja. O fim do tempo da graça. No dia do arrebatamento começa a dispensação da graça e começa a dispensação da dor. A dispensação da dor. E a volta do tempo da lei. A volta do tempo da lei ele retorna para um tempo de dor. Um tempo de dor para a humanidade. Mas de luz para os filhos de Jacó e Ismael. Pois nesses dias serão selados todos os que estiverem escritos nos livros das santas genealogias de Abraão. Deu para você entender? A grande tribulação é a luta de Deus para destruir os ímpios e purificar a terra. Aleluia. E purificar a terra. Ela se divide em selos.
E esta grande tribulação, ela se divide em selos, taças, trombetas, no total de 21 ciclos, tempos, períodos, estações, anos e dias, meses. Alguns dos fatos da grande tribulação já ocorreram no passado, mas irão se repetir agora. Pois a subida da igreja para as bodas do Cordeiro, pois a Bíblia tem 3 sentidos, o literal, o simbólico e o profético. E o profético. Literal, simbólico e o profético. Com isso, as profecias bíblicas, elas se repetem no tempo e também no espaço. Os acontecimentos bíblicos do Apocalipse, que já ocorreram, nós vamos deixar de lado, pois o assunto já foi muito estudado por teólogos e evangélicos, principalmente pelos adventistas do 7º dia. Então nós vamos nos concentrar nos acontecimentos futuros que terão início após a vinda de Jesus. Aleluia, a grande tribulação. Primeiro você lê ali em Apocalipse, você vai ver os 7 selos. Os 7 selos. Você vai ver falando de 4 cavalos, 4 cavaleiros, o cavalo branco. O cavalo branco simbolizando o estabelecimento do reino de Maitreya sobre a terra. A falsa paz. A paz infernal. O golpe mundial. O engano da espécie humana pela besta. Para infundir o reino maligno sobre a terra. O cavaleiro do cavalo branco só irá se manifestar após a vinda de Jesus. Mas o seu trabalho na terra é muito bem conhecido, a falsa paz, os mercados comuns, a globalização, a terra sendo preparada para o domínio da besta. O segundo selo, o cavalo preto. Será a marca da besta sobre a terra e só poderá comprar, vender quem tiver o 666 e o domínio da economia mundial pelo sistema centralizador do anticristo. 666. É um sistema. Um sistema que só será plenamente implantado após a vinda de Jesus, mas atualmente Jan Maitcon da Europa já faz experiências com um microchip de litino. Não sei se você já ouviu falar. Que irá progredir até a marca perfeita do controle global. O mundo dado nesta busca do 666, cartões de crédito, códigos de barra. A busca pelo documento único, o cidadão global. Cidadão global. Todos os governos da Terra buscarão a face oculta da besta. O computador central de Bruxelas já foi construído. O computador central de Bruxelas já está construído. Terceiro selo abre. E aí aparece o cavalo vermelho. O cavalo vermelho. Meu Deus. O terceiro selo, o cavalo vermelho, será a Terceira Guerra Mundial. Um poder secreto da União Russa com os árabes, o controle belisco da terra à volta do poder vermelho, que vai se manifestar.
no violento banho de sangue descrito pelo profeta Daniel. A coisa vai ficar feia. O quarto selo, então você vai ver, quando o quarto selo é aberto, você vai ver o cavalo amarelo. É o poder do escorpião sobre a terra. O poder da guarda do anticristo, que na hora certa vai ceifar bilhões de pessoas. Milhões irão morrer. Atualmente, este poder ele já se manifestou na união do mundo para lutar contra o Iraque, pois o anticristo quer iniciar o seu reino em Bagdá. Em Bagdá. Eu sabia que o anticristo iria sair lá do Oriente Médio. O quinto selo agora é aberto. A morte dos crentes que ficarem na vinda de Jesus, não aceitarem a marca da besta. Só no Brasil, conta-se em uma pesquisa que nós temos mais de 40 bilhões de cristãos desviados das igrejas, afastados da prática da tua religião. Valdirene, seja bem-vinda. 40 milhões é muita gente. Eles se afastaram. Não sabemos por que eles se afastaram das igrejas, por que eles se afastaram, mas na grande tribulação, aqueles que ficarem no arrebatamento, eles não vão aceitar a marca da besta, porque se eles aceitarem, eles vão ser condenados ao inferno. Serão mortos pelo sistema diabólico. Há uma união das forças do mal. Eles serão não somente atacados pela polícia do exército, mas sim também por um pelotão maligno de homens de preto. Antes da morte, a terrível tortura vai acontecer sobre eles, pois serão mortos de várias formas. Apedrejados, esquartejados, à espada, fuzilados, decapitados. Antes da morte, a terrível tortura. Eles serão torturados porque Satã vai desejar que eles neguem o nome de Deus para tomar as suas almas. A grande tribulação não será fácil. Quando Jesus abre o sexto selo, quando ele abre o sexto selo, os dragões, deixa eu voltar mais um pouquinho. Quando o sexto selo é aberto, as estrelas caem na terra. As estrelas caem na terra. Os dragões serão jogados na terra, expulsos dos céus. Mas aqui também não são perseguidos por anjos. Serão vistos sinais do sol, nos céus, estranhas carruagens celestiais. Os anjos vão invadir a terra e perseguem os ímpios. A terra desmaia de pavor diante do poder dos santos anjos. O dragão usa os habitantes da terra para lutar contra Deus. Para lutar contra Deus. A grande tribulação. Quando o sétimo selo é aberto, então vemos a vingança. A vingança. O sétimo selo é a ira de Deus derramada sobre aqueles que destruíram a terra e caçaram os crentes e judeus eleitos. Trovões terríveis rasgarão os céus, a terra diante da ira do Senhor. Ele treme de ódio diante do sangue.
dos crentes derramados injustamente pela violência da besta. Eu falei sobre os 7 selos. Agora eu vou falar sobre as 7 trombetas. 7 selos, 7 trombetas. A primeira trombeta são as guerras que devastarão a terra, a ruína dos impérios que roubam o pobre. A segunda trombeta. Haverá guerra nos céus. O mar tem 2 sentidos e também um sentido espiritual. Um dos sentidos, além de violentas batalhas no mar literal. Entre russos e americanos, ocorrerá o choque dos anjos contra os demônios nos mares celestiais, com consequências terríveis para a terra. Pois aqui descerá o dragão, o imundo assolador. A terceira trombeta é tocada no céu. A terceira. Rios. Rios são exércitos. Profetiza uma guerra violenta. Fala também da fome, da miséria, da peste, da dor, da assolação. O amargor dos espíritos, a dor sufocante. Os caos na terra entre as bestas famintas. Meu Deus. Ainda tem pregadores pregando sobre pós-tribulação, dizendo que a igreja ficará para a grande tribulação. Como que Jesus vai deixar sua noiva para esta grande tribulação? A quarta trombeta. Haverá batalha contra os demônios ocultos do sistema solar. Planetas saem dos seus eixos. Consequências terríveis para a Terra, terremotos, vulcões, inundações, choques violentos sobre a orbe. Ainda prego que Deus vai deixar a igreja para a grande tribulação. Não tem como, gente. Como é que você deixa a sua noiva para passar por isso? Como é que você deixa a sua noiva para passar por isso? A quinta trombeta, ela é tocada no céu. Aí acontece a invasão da terra pelos filhos do abismo, os filhos de Apolo, que vivem debaixo da terra, dentro da terra, os filhos de Apolo. São seres da loja branca que lutarão contra o anticristo do Oriente e atormentarão os seres que possuem a sua marca. Olha. Essa trombeta está ligada aos mistérios que rondam nossas cavernas e montanhas, onde os humanoides se ocultam, esperando a hora certa para invadir a Terra. A coisa está feia. Nosso planeta está morrendo. A sexta trombeta agora é tocada. E será a batalha dos filhos da luz para expulsar o anticristo do trono de Jerusalém. Esses guerreiros virão da quarta dimensão de Sião, dos portais do Éden no Iraque, e varrerão a terra, destruindo milhões de guerreiros dos exércitos imundos da besta. Esta é a grande guerra descrita pelo profeta Joel, o combate violento dos exércitos de Deus na terra, a libertação de Jerusalém.
Eu evito de ensinar essas coisas aqui no Face, porque muito pouca gente tem uma mentalidade aberta para entender essas coisas. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. A sétima trombeta é o Armagedon. A igreja não fala mais sobre isso, as lideranças também não pregam mais sobre isso. Mas você precisa entender que se você ficar para a grande tribulação, desculpe a expressão, você está ferrado. A sétima trombeta é tocada. A descida de Cristo dos céus para salvar Israel do anticristo. Pois após libertar Jerusalém, se instalar na Terra Santa, os guerreiros de Deus, judeus, árabes, israelitas e os crentes que escaparem do cavalo preto, serão cercados pelos exércitos do anticristo e toda a terra estará acampada contra a Terra Santa. Quando Israel estiver prestes a ser derrotada, Jesus descerá para moer os ímpios, então ocorrerá a mais violenta batalha de toda a história da humanidade, onde milhões morrerão nas mãos do Filho do Homem, nas mãos de Cristo e nas mãos da igreja, os seus guerreiros. É interessante, quando ele retornar ali, em Megido, no Vale da Decisão, em Armagedon, a Bíblia diz que as 7 taças da ira de Deus, eu vou falar sobre isso. Eu já falei sobre os 7 selos, já falei sobre as 7 trombetas e agora eu vou falar sobre as 7 taças. As 7 taças da ira de Deus. Os anjos, a primeira taça é quando os anjos descem nas nuvens juntamente com o povo de Israel eleito dos 144 mil. E derramarão da sua taça nos humanos. É uma taça química que vai provocar úlceras terríveis, infestação os homens, o chamado pó da China. Pó da China. Uma coceira terrível. A segunda taça da ira de Deus é aberta. Ela é entornada. A destruição dos exércitos da besta e a amarração do dragão. A terceira taça da ira de Deus é entornada sobre a raça humana. Os exércitos das nações são varridos por Deus. Os 144 mil varrem os exércitos terrestres usando armas angelicais. Usando armas da glória. Armas como relâmpagos, trovões, fogo. A quarta taça é derramada. Aí vai ter uma grande radiação, destruição da camada de ozônio, da atmosfera. Estará inflamável. Milhões morrerão, a carne dos homens apodrecerão como esterco. A quinta taça da ira de Deus é derramada sobre o planeta. Guerra feroz contra escorpiões, eles são caçados como moscas, são presos vivos no lago de fogo eterno. E quando eu falo escorpiões, eu não estou falando desses insetos pequenos que andam no meio das pedras, no meio de entulhos de lixo ou de resto de concreto, cascalho, não. Eu falo de escorpiões gigantes, escorpiões do tamanho de um cavalo, escorpiões do tamanho de um boi. Você já imaginou isso? Deus derrama a sua sexta taça. A sexta taça de Deus é derramada sobre o homem. Os exércitos da terra marcham contra Israel primeiro. Varrem o Iraque. Caminho para o Armagedon.
Esta taça tem ligação com a sétima trombeta por causa do significado simbólico do Apocalipse. O combate final está sendo preparado. Está sendo preparado. A sétima taça de Deus é aberta e a ira de Deus é derramada. Os impérios malignos são destruídos, o fim dos rebeldes, o início do milênio, que é o reinado da luz sobre a terra. 1000 anos de paz, o sistema perfeito, a santa paz. A terra será possuída pelos filhos da promessa, enquanto a igreja habita mundos de luz. Mundos de luz. O dia e a hora ninguém sabe, mas a vinda de Jesus marcará o início da grande tribulação. Corra hoje para Jesus, pois tudo que você vê vai ser destruído. Tudo. Nos próximos anos, só quem está oculto em Cristo escapará da grande tribulação. E isto pode começar amanhã, pode acontecer hoje, começar hoje. Corra hoje mesmo para Cristo, amanhã pode ser muito tarde. Muito tarde. Amanhã vai ser muito tarde. E nós vamos continuar esse estudo amanhã. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Primeira parte do estudo, a grande tribulação. Oh glória, aleluia, 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 aleluia. A tribulação dos 7 anos. Quando nós lemos o livro de Daniel, no capítulo 9, e ali no versículo 27, nós encontramos que um texto que diz que o anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana. A semana tem 7 dias. E cada dia desta semana é um ano. Por 7 anos. É o período da grande tribulação. 7 anos. E na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 7. Daniel 9, versículo 27. Olha, a verdade é de que haverá um tempo mundial de tribulação que durará por 7 anos. E isso deriva principalmente dos livros bíblicos de Daniel e também do livro de Apocalipse. Mas há muitas passagens na Bíblia que falam sobre esta grande tribulação. Haverá um período de 7 anos conhecido como tribulação, e isso vai acontecer no futuro. Não acontecerá ontem, porque ontem já foi. A tribulação, no livro de Deuteronômio, conta que quando a nação de Israel acampou às margens do rio Jordão, antes de colocar o pé sequer na terra da promessa, o Senhor deu-lhe resumo de toda a história da nação, por meio de Moisés, que era o porta-voz da nação de Israel. E a revelação de Deuteronômio é como um mapa indicando para onde a história está se encaminhando. Antes que se empreenda a viagem, você precisa ter um mapa. A revelação de um evento, um grande evento que vai acontecer no futuro, a tribulação.
Ela é incluída por Deus em parte do itinerário original. É diferente o segmento da história, da jornada histórica, tenha sido atualizado com maiores detalhes e sendo acrescentados ao longo do caminho. Jamais foi feito um único ajuste ao curso original. E parte dessa jornada inclui a tribulação. No processo da exortação de Moisés à nação de Israel, ali no Deuteronômio capítulo 4, versículo 25 até o 31, é um resumo daquilo que vai acontecer à nação eleita depois que eles cruzassem o rio Jordão. E quando eles estivessem estabelecidos na terra. Essa passagem inclui o fato de que a nação seria espalhada por todo o mundo, mas que um dia ela se reuniria novamente. Deuteronômio 4, 29 e 30. Então Moisés disse: de lá vocês vão buscar ao Senhor, o teu Deus, e vocês vão achá-lo. Busque a Deus. Você já buscou a Deus hoje de manhã? De lá você vai buscá-lo. E você vai achá-lo. Quando você buscares o Deus de todo o coração e de toda a tua alma, quando você estiver em angústia, se alguém estiver em angústia agora, busque a Deus. E todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz. Assim vemos que já em Deuteronômio, logo no início, Deus delineia um plano futuro para Israel, que inclui um período chamado a Grande Tribulação. A Grande Tribulação. Aleluia. Então nós vamos continuar em outro dia esse estudo da Grande Tribulação, aqui no YouTube e também no Facebook.